quem quer construir músculos mais rapidamente e de verdade, sem golpe sujo. Esse estudo novo é excelente. Menos tempo na academia e o mesmo efeito de ganho de força e hipertrofia. Será que é possível? Aí saiu esse estudo fresquinho feito por um dos maiores pesquisadores na área de treinamento de resistência para avaliar se realmente isso é possível. Ganhar força em menos tempo. Querem saber o resultado? Te conto agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Aqui no canal, a gente tem a opção dos membros do canal. São pessoas que têm acesso direto a mim, respondendo todas as dúvidas em primeira mão, têm acesso antecipado aos nossos vídeos e também uma comunidade onde a gente discute exclusivamente com os membros. Então, quem tiver interessado, é só clicar aqui nos membros do canal. Quem quer ganhar tempo sem perder os ganhos na academia. Ganhar músculo sem investir em novos suplementos, sem nenhum custo extra e muito menos distante aí dos recursos anabolizantes. Será que tem alguma coisa simples, que talvez até você já faça ou tenha pensado em fazer e que pode funcionar para quem tem pouco tempo? Esse novo estudo analisou um método que talvez você já tinha testado para ver se ele funciona ou se ele é pior do que a gente já fazia tão tradicionalmente. Tão bom quanto esses novos estudos é o combo treino e proteína, que a gente sabe que é fundamental. E a proteína que eu uso diariamente é a da Probiótica, que é o nosso parceiro e que oferece esse vídeo. A Probiótica tem a proteína isolada com sabores incríveis e eu sugiro que vocês provem o Cookies and Cream, que é o favorito aqui de casa. Mas também tem opção sem lactose, opção vegana. E toda a linha da Probiótica tem um desconto super especial usando o cupom FALALU, que vai de 10% a 20%. Então, vou deixar o link para vocês aqui na descrição, para vocês aproveitarem, que vale muito a pena. Sabe aquele esquema que provavelmente a maioria de vocês já fez em algum dia de treinamento de força, de combinar diferentes séries de exercícios dentro de um bloco? Aí pode ser 2 exercícios, 3 exercícios, até 4 exercícios. Deixa eu explicar melhor, que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando. Por exemplo, você vai lá e faz 12 agachamentos. E aí, na sequência, você já vai e faz 12 panturrilhas e depois 12 exercícios abdominais. E só depois desses 3 exercícios você descansa. E aí, repete tudo de novo. 2 ou 3 ou até 4 vezes. Para quem não sabe, esse esquema de juntar os exercícios é chamado de bisets para 2 exercícios, trisets para 3 exercícios ou qualquer combinação é chamada de supersets, que em português teria o nome de super séries, que envolve o quê? A realização de 2 ou mais exercícios consecutivamente, com mínimo nenhum descanso entre eles, para que você ganhe tempo durante os seus treinos. E aí os praticantes podem empregar várias estratégias de supersets. Por exemplo, quando ele faz exercícios para o mesmo grupo muscular, que são chamados músculos agonistas. Então você faz, por exemplo, a extensão de perna na máquina com o agachamento. Os dois envolvem aí a musculatura do quadríceps. Ou você pode fazer exercícios para grupos musculares completamente diferentes. Então, alguma coisa de membro superior, como um supino, com agachamento e panturrilha. Ou você pode fazer exercícios para musculaturas opostas, que seria o antagonista-agonista. Por exemplo, quando você faz rosca direta, bíceps, com exercício de tríceps. São musculaturas antagonistas e agonistas. Será que algum desses modelos tem melhor benefício que outro? Será que tem prejuízo? Ou será que quando você faz os supersets, você acaba ganhando menos força ou menos hipertrofia do que quando você faz cada exercício sem juntar um com o outro? O que funciona melhor? A verdade é que a gente não sabia. Embora já existisse essa prática de fazer os supersets para quem tem pouco tempo e quer otimizar o tempo na academia, só agora saiu um estudo excelente do grupo do professor Schoenfeld, que quem acompanha aqui a série Maromba já viu publicações dele que eu já trouxe aqui para vocês. E ele tem um departamento de ciências do exercício lá em Nova York. E esse estudo é fresquinho, trago para vocês em primeira mão porque os resultados são super interessantes. E o objetivo dele foi comparar, então, os efeitos de um superset versus um treinamento de resistência tradicional para força muscular, hipertrofia, composição muscular e resistência. Então, vamos lá entender um pouquinho como é que foi feito esse estudo. Bom, eles pegaram 43 jovens, tinham homens e mulheres, que já eram treinados, então não eram pessoas iniciantes. E eles foram sorteados. E um grupo fez superset e um grupo fez treinamento tradicional. E o protocolo teve como alvo corpo inteiro, membro superior e membro inferior, combinando então 6 exercícios, só que em duplinhas. Era o pull down, o supino na máquina de Smith, flexão de perna sentado, extensão de perna, rosca direta para o bíceps e a flexão de tríceps com cabo. Todos os exercícios foram realizados numa mesma sessão em bloquinhos de 2 e eles realizavam
2 sessões por semana por 8 semanas. Os participantes realizavam 4 séries de cada exercício e as séries tinham a ideia de chegar na falha muscular. Então, eles realizavam entre 8 a 12 repetições numa carga importante que levasse a falha nesse número de repetições. Então, ele tentava fazer 8 e ia fazendo até o quanto ele falhava. Os participantes do grupo tradicional completavam cada série de exercício e faziam um intervalo de 2 minutos de descanso para fazer um novo exercício daquele mesmo músculo. Já o grupo que fazia a superset fazia um exercício, depois o outro, sem nenhum intervalo. E depois de completar os 2 exercícios diferentes, eles descansavam por 2 minutos. E aí, então, passava para outra duplinha de exercícios. E para cada dupla, eles realizavam também 4 séries. Ou seja, o volume total foi igual do tradicional e do grupo superset. E tudo foi muito padronizado, tudo foi muito medido. Até a dieta dos participantes foi equalizada para não ter efeito aí da ingesta proteica. Além das medidas antes, durante e depois de força, de hipertrofia, exame de músculo e tudo mais. Muito, muito bem desenhado. Vamos para os resultados? Depois de 8 semanas, os 2 grupos mostraram aumentos percentuais semelhantes tanto para a espessura muscular, ou seja, todo mundo ganhou a mesma hipertrofia de todos os músculos avaliados, e também o mesmo ganho médio de força, além do mesmo ganho nos testes de potência e de resistência muscular local, além do mesmo ganho na composição corporal, ou seja, porcentagem de músculo em relação à gordura. Tudo igual? Bom, quase tudo igual, porque tiveram 2 coisas diferentes que são bem importantes. O grupo superset completou as sessões em 36% menos tempo do que o grupo tradicional. E o grupo superset teve uma sensação de esforço do treino completa significativamente menor do que quem fez o tradicional. Ou seja, eles perguntavam para as pessoas no final do treino: que nota você dá para esse treino de 0 a 10 em dificuldade? Quem fazia o superset achava que ele era mais fácil do que quem fez o tradicional. A superset ou as super séries foram eficientes em termos de tempo e em termos de sensação de esforço e provocaram adaptações musculares semelhantes ao treinamento tradicional. O que a gente sabia até esse estudo? A gente tinha 6 estudos desenhando mais ou menos essa comparação. Só que 4 deles foram agudos, fizeram só um teste ali num dia. Os outros 2 foram testes mais longos, feitos por algumas semanas. Essas pesquisas realizadas num dia conseguiram provar o quê? Que a super série otimizava o tempo, ou seja, demorava menos para completar o mesmo volume de treino do que nas séries tradicionais. Teve um estudo que mostrou até uma redução de 50% do tempo. Provavelmente, quando eram trisets ou até 4 exercícios, né? 4 exercícios, você tem menor tempo ainda de descanso, ou seja, conseguindo fazer o que você faria em 1 hora em 30 minutos. Além disso, alguns desses estudos agudos, feitos só ali num dia, fizeram essa avaliação quando você faz o exercício de agonista com antagonista, tipo bíceps com tríceps. Porque sugeria-se que essa pré-fatigação do antagonista, então você fez bíceps, o bíceps fadiga, facilita o impulso neural para o agonista, para o tríceps, o que levaria a uma maior produção de força e uma maior capacidade de realizar repetições até a fadiga no tríceps, quando os 2 são feitos intercalados. Então, existia esse conceito de que antagonista e agonista tinha melhores resultados, que foi mostrado nesses estudos que testaram força agudamente num treino único. Os 2 estudos que avaliaram longitudinalmente por mais tempo para ver hipertrofia e força de supersets versus treino tradicional, já tinham mostrado resultados semelhantes de ganho de massa muscular. No primeiro estudo, que é o estudo do Fink, mostrou que o ganho de força foi semelhante entre os grupos de superséries com o grupo tradicional, quando avaliado por 8 semanas de treinamento. O outro estudo mostrou um resultado semelhante, mas qual foi a grande diferença desses 2 estudos com o estudo do Schoenfeld que eu trouxe hoje para vocês? A diferença é que esses estudos só fizeram treinamento para um único grupo muscular, só 2 exercícios. Além disso, foi feito com pessoas que não eram treinadas, não tinham treinamento prévio. Ou seja, do ponto de vista prático, esse estudo que eu trouxe hoje do Schoenfeld é o primeiro que mostrou o uso dos superséries para um treino de corpo inteiro, ou seja, que é prático. Você pode executar amanhã na academia que vai resolver o seu problema, e não só braço ou só perna para o estudo de laboratório. E, além disso, foi o primeiro estudo com pessoas já treinadas, que muitas vezes tem resultado muito diferente do que estudos quando você coloca um iniciante, que não tem nenhum treino. E aí a resposta ao treinamento é um pouco maior e tem resultados muito mais rápidos do que em pessoas treinadas. Ou seja, o estudo de hoje é o estudo que tem uma aplicabilidade prática verdadeira
mais importante e mais interessante do que esses 2 estudos anteriores, que eu deixo aqui para vocês na descrição, para quem quiser fazer a leitura completa dos 3. Agora, essa história de agonista-antagonista seria, então, o melhor modelo quando você vai fazer um BSET? Essa pesquisa que eu trouxe hoje para vocês do Schoenfeld também testou essa opção de antagonista-agonista nas duplinhas de exercícios. E nesse estudo não teve um melhor resultado quando feito agonista-antagonista no BSET, comparado com os músculos que foram exercitados da maneira tradicional, ou seja, um depois do outro. O que eles discutiram nesse estudo que eu trouxe para vocês agora é que essa não é uma certeza que ainda pode ser afirmada. Então, existia aí a hipótese daquela história de que quando você fadiga o agonista, o antagonista consegue fazer mais força, que parecia fazer algum sentido, e já tinham alguns estudos positivos em relação a isso. Mas, por exemplo, nos estudos antigos, isso valia para alguns grupos musculares e não para todos. Então, por exemplo, para bíceps com tríceps, não tinha resultado positivo maior quando associado ao exercício do que quando feito isolado. Mas, por exemplo, tem um clássico que é fazer o supino antes de fazer a remada. E aí sim, você tem um desempenho muito melhor da remada quando você faz o supino anteriormente. Agora, quando você faz o inverso, você faz a remada e depois o supino, aí não tem um resultado maior de força. Ou seja, os autores discutem que a gente precisa de mais estudos especificamente para provar essa hipótese, que antagonista-agonista seria o melhor modelo e para quais músculos isso funcionaria e para quais não funcionaria. Então, senhores, aguardem. Quando sair algum estudo que fale especificamente sobre isso, a gente traz aqui para vocês. Mas, por hora, o que esse estudo mostrou é que independe a duplinha ou trio que você escolhe. Pode ser para o mesmo grupo muscular, pode ser agonista-antagonista, como só pode ser completamente aleatório. A ideia, na verdade, o resultado positivo é só para o ganho de tempo dentro da academia. E isso, esse estudo conseguiu mostrar pra gente de um jeito bem interessante. Usando só duplinhas, ou seja, só bisets, com treinamento de corpo inteiro, eles conseguiram reduzir 36% o tempo total da academia. Então, eu já respondi para vocês o objetivo desse vídeo, que era, é possível sim ganhar músculo e hipertrofia com muito menos tempo dedicado ali dentro da academia. E além do mais, uma coisa interessante foi que eles tiveram uma sensação de esforço menor. Agora, uma coisa interessante o resultado também não foi melhor que o treinamento tradicional. Então, quem precisa ou quem gosta do treinamento tradicional, se joga. Pode passar mais tempo na academia. Ou, por exemplo, nas academias muito cheias, que muitas vezes você tem que ficar ali no aparelho, que senão você perde a oportunidade de treinar com aquele peso que você já colocou, com aquele setup que você montou. Então, aí sim, segue o modelo tradicional. Agora, aqui fica uma dica. Se você está treinando na academia, por exemplo, com o seu amigo ou com a sua namorada, aí vocês podem fazer o BSET alternando o equipamento. Lógico que você vai ter que adaptar o peso e as medidas de um para o outro, mas pelo menos aí vocês não perdem a sequência e não entra alguém para usar o aparelho que você já estava utilizando. E aí você otimiza o tempo, porque o intervalo vai ser reduzido. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu. Supersets são uma forma interessante de otimizar o tempo dentro da academia. Não tenha medo de usá-las. Pode fazer combinações das mais diversas possíveis de 2, 3 até 4 exercícios. O descanso vai ser entre o bloquinho de exercícios. E aí você descansa entre 1 a 3 minutos. Agora, de um exercício para o outro, você pode ir direto. E nisso, você não terá nenhum prejuízo tanto para o ganho de força quanto para o ganho de hipertrofia. É isso aí. Quero o comentário de vocês. Gente, eu só uso esse esquema de super séries. Na verdade, eu faço com 4 exercícios, porque é o jeito que eu ganho mais tempo. Então, eu faço 4 exercícios e descanso 2 minutos, 4 vezes. E eu tenho treinado desse jeito, acho que desde o começo desse ano. E realmente dá para fazer um treino super intenso, bem completo, em 45 minutos. Quero saber de vocês. Vocês já faziam ou vão começar a fazer depois desse vídeo? É isso aí.